Vida e paz, muito bem, bem-vindo ao mais um estudo bíblico do Sal. Bom, se você já conhece nossos conteúdos, já dá logo um curtir, já compartilhe nas suas redes sociais, para a gente poder alcançar cada vez mais pessoas e levar a palavra de Deus a muitas outras pessoas. Se você ainda não me conhece, é a primeira vez que está me ouvindo, assista até o final, e se você gostar, fizer sentido para você, se essa palavra realmente tocar você, aí sim você dá o seu curtir pra gente, tá bom? Essa é a forma de mostrar para nós que o nosso trabalho está sendo bem feito, o nosso trabalho tem relevância. Bom, sou Alexandre Pereira, sou fundador do SAL, Seminário Aplicado a Líderes, e estou aqui para dar mais esse estudo bíblico. O tema desse estudo é uma pergunta para você e para mim, uma pergunta que Deus está fazendo a nós hoje. Vós sois o sal da terra? Então, vou aqui passar logo na passagem bíblica aqui, né? Te passar a passagem bíblica que está em Marcos, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, verso 13. Uma palavra muito conhecida, uma palavra muito pregada. Com certeza você já viu várias vezes essa palavra. Você já ouviu ministração, já leu, já conhece muito bem. Que diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, é uma palavra muito conhecida de Jesus, dada aos seus discípulos, logo após o Sermão do Monte. Se você pegar o capítulo 5 de Marcos, você vai ver que logo no início ele sobe ao monte para dar o seu sermão, seguido por uma multidão. E logo após dar esse sermão, ele dá esse ensinamento para a igreja. Bom, vamos lá. Algumas perguntas importantes para nós fazermos e tentar responder, entender, compreender melhor essa passagem, essa palavra de Jesus. A primeira é: qual é a função do sal? Bom, a função do sal já é muito antiga, desde os primórdios, quando não se tinha refrigeração, principalmente nos tempos de Jesus. Então, a função do sal, desde aquela época, já era preservar o alimento. Então, os alimentos eram preservados com o sal. A sua durabilidade, o tempo de vida do alimento era maior quando ele era envolvido com sal para uma preservação. Então, a função do sal era essa, basicamente, não apenas dar sabor aos alimentos, não apenas salgar os alimentos, mas também preservá-los. Isso mostra que há uma analogia, né, de Jesus quando nos compara ao sal, quando diz que nós somos o sal da terra, ou seja, nós preservamos, ou nós somos aqueles que deveríamos preservar mais a vida, preservar mais o ser humano em função de qualquer outra coisa. Nós vivemos uma inversão de valor hoje no século XXI, nessa era da modernidade, onde nós amamos as coisas e usamos as pessoas, onde deveríamos então amar as pessoas e usar as coisas. As coisas servem para serem usadas, não para serem amadas, os bens materiais, enfim. Se ama muito mais aquilo que é material, as coisas, enfim, os objetos, e se usa e até mesmo se descarta o ser humano, as pessoas. Veja os nossos poderosos que governam o mundo, né? Estão muito mais preocupados com suas riquezas e os seus dinheiros do que realmente saciar as necessidades humanas que existem no mundo, das crianças, dos menos favorecidos, enfim. Jesus já sobe ao monte acompanhado por essa multidão de pessoas desfavorecidas, né? Pessoas que não tinham muito acesso a bens e recursos. Então, Jesus está falando exatamente onde existe essa multidão de pessoas. Bom, então a função do sal, ou seja, nossa função deveria ser então preservar mais os valores humanos, mostrar para a humanidade, mostrar para a sociedade como se relaciona com as pessoas. Se você pegar um dos elementos da cruz de Cristo, quando Jesus está à cruz, e ele diz assim para duas pessoas que estão aos pés da cruz, uma é seu discípulo João e outra a sua mãe Maria.
E ele olha para João e diz assim: Homem, esta mulher agora é tua mãe. Mulher, este homem agora é o teu filho. Parece até uma palavra dura, né? Para a mãe, para Maria, pois ele parece que está entregando Maria a João, né? Entregando João a Maria, como se dissesse assim: agora eu estou morrendo, voltando para o meu pai, e você deixou de ser minha mãe. Bom, uma palavra aparentemente dura a Maria, mas na verdade o ensinamento que Jesus está dizendo é um tipo de relação a qual nós, discípulos de Cristo, nós, a igreja, devemos ter uns com os outros. Nós devemos nos relacionar com todas as pessoas como se fosse a nossa própria mãe e como se fosse o nosso próprio filho. Então, quando Jesus diz assim, homem, aí está a sua mãe, está falando para nós. Nós devemos nos relacionar com um outro ser humano, com uma outra pessoa, como se fosse a nossa própria mãe. Mulher, aí está o seu filho. Nós devemos nos relacionar, nos preocupar, nos doar, nos entregar numa relação com as pessoas, como se fosse o nosso próprio filho. E quando nós nos relacionamos com a mãe e com o filho, nós não medimos esforços, nós não contemos sentimentos. Nós abraçamos, nós amamos, nós nos entregamos numa relação. Bom, então nós devemos ter essa função, Nós devemos ser como sal. Nós temos que preservar, em primeiro lugar, a vida. Fazer com que as pessoas tenham maior durabilidade, principalmente nas relações. Bom, a quem Jesus diz essa palavra, né? Porque ele está diante de uma multidão. Mas se você prestar atenção bem no início do capítulo, Jesus ele sobe ao monte seguido por uma multidão, até porque no capítulo 4 ele opera maravilhas para se cumprir o que o João Batista havia dito, né? Que ele daria os sinais do reino de Deus. Então ele está dando os sinais do reino, ele está curando, ele está libertando, ele está abrindo os olhos dos cegos, ele está pregando as boas novas, né? Ele está pregando o seu evangelho, que é o reino de Deus chegou. Qual é o evangelho de Jesus Cristo? O reino de Deus chegou. Ele vai dizer para essa multidão desfavorecida assim que eles são bem-aventurados por isso, porque o reino de Deus chegou. Aqueles que necessitam de justiça, aqueles que são misericordiosos, aqueles que são humildes de espírito, para essas pessoas o reino de Deus está chegando, está ali, na pessoa de Jesus. Mas logo no início do capítulo 5 tem um detalhe que quem se aproxima de Jesus Cristo são os discípulos. É a igreja, é aquele que aceitou segui-lo, aceitou seguir a Cristo, aceitou essa boa nova de Jesus, aceitou levar este evangelho adiante. Então ele está falando para mim e para você. Se você está me ouvindo, se você se considera parte da igreja, da porção da igreja universal, se você é uma pequena porção da igreja universal, você está tendo essa palavra referida a ti, assim como eu creio que essa palavra é para mim. Nós somos o sal da terra. Então Jesus está dizendo para aqueles que o seguem, para aqueles que creem nele, para aqueles que abraçam a boa nova, que é o evangelho da graça de Deus, para levar adiante a outras pessoas. Então essa palavra é para nós. E da onde vêm esses discípulos? Da onde vieram os discípulos? Veio da multidão mesmo. Nós viemos da multidão, nós viemos dessas pessoas que um dia precisaram dessa boa nova, um dia se entregaram a este reino de Deus, um dia fomos conquistados pela palavra de Deus através de uma pessoa. Então nós viemos da multidão. Nós, discípulos, fomos selecionados, fomos escolhidos dentre a multidão agora para ser o sal da terra, para levar o evangelho às pessoas, para dar sabor ao mundo, para mostrar ao mundo que a igreja é presente, a igreja de Jesus é presente. A igreja de Jesus deve ser relevante. E o sal tem duas principais características. A primeira é dar sabor, como eu disse, e a segunda, como eu já disse também, é ser antisséptico, ou seja, dar sabor ao alimento, fazer a diferença dentro do alimento, fazer a diferença no mundo, na sociedade. Essa é a função nossa como sal. Você vê que o sal ele tem uma característica bem especial, porque quando você joga no alimento, ele simplesmente desaparece.
Então o sal não é visto, o sal é sentido. Nós somos aqueles que não precisamos ser vistos, mas nós precisamos ser percebidos na humanidade. Nós precisamos ser relevantes, nós precisamos fazer a diferença, porque um alimento, uma carne sem sal, logo é percebida como algo sem gosto. E uma carne com sal, sim, é saborosa, é gostoso de degustar. Assim, nós devemos ser, desaparecer na multidão, não ser visto, mas fazer a diferença, ser perceptível. As nossas ações têm que tocar a humanidade, as nossas ações têm que tocar uma pessoa, as suas ações têm que tocar o seu vizinho, têm que tocar a sua família, têm que tocar a pessoa que dorme no quarto ao lado, na cama ao lado, se ela ainda não é crente, não é cristão, não é entregue ao evangelho, tem que tocar a vizinhança, tem que tocar o colega do trabalho, enfim. Você tem que ser percebido, as suas atitudes têm que ser percebidas. Você não tem que ser visto e nem valorizado por isso, porque o sal simplesmente desaparece na panela. Me parece que há uma inversão de entendimento, né? Porque cada vez mais a liderança cristã quer ser vista, quer estar diante dos holofotes e quer que as suas atitudes sejam um pouco relevantes, né? Se prega-se muito pouco a questão, as verdades do Evangelho para arrebanhar multidões com evangelhos distintos. Enfim, construímos templos luxuosos, templos grandes, construímos, sei lá, reinos poderosos aí para levar a palavra de Deus sem necessidade de servir, sem nenhuma necessidade dessas monstruosidades, dessas grandezas que nós construímos. Bom, enfim, o sal ele passa sem ser visto, mas ele passa dando uma percepção de valor muito grande. E é assim que nós devemos ser. Bom, e ele é antisséptico, ou seja, ele evita com que micro-organismos penetrem no alimento. Ele preserva o alimento. E nós devemos ser esse que preservamos o ser humano. Ao invés de julgarmos, ao invés de condenarmos, ao invés de manipularmos, nós somos aqueles que devemos preservar a integridade do humano, preservar a identidade do ser humano. E me parece também que a igreja do século XXI está muito mais preocupada em julgar e condenar do que em amar e agregar as pessoas na sua própria vida. Fazer parte das pessoas, fazer as pessoas parte da sua vida, parte ali da liderança. Me parece que a liderança cristã, não, lógico que eu não estou generalizando, porque tem muita gente boa, muita gente honesta, muita gente que se entrega numa relação humana de valor e de uma relação verdadeira, ao invés de simplesmente usar as pessoas, ao invés de simplesmente manipular as pessoas. Então o sal tem essas duas características que nós devemos ter analogicamente, como Jesus está falando. Nós devemos dar gosto à vida, dar gosto à humanidade, dar gosto à sociedade, e nós devemos ser antissépticos. Nós devemos preservar as pessoas, devemos preservar a integridade do humano em detrimento a qualquer outra coisa, em detrimento à organização, à estrutura religiosa. Primeiro é o ser humano, primeiro é o organismo vivo, que é a Igreja de Jesus Cristo. Nós nos preocupamos muito mais com os templos, com as estruturas, com os dogmas, com as doutrinas, do que com o próprio ser humano em si. Nós costumamos segregar, nós costumamos julgar, nós até mesmo condenamos as pessoas. E não são poucas as vezes que aqueles que se dizem mais santos excluem aqueles que eles consideram menos santos. Enfim. Bom, o que acontece quando os discípulos se tornam insípidos? E aí vem uma palavra dura de Jesus, né? Que Jesus disse que quando o sal se torna insípido, ele não serve para mais nada a não ser pisoteado pelo homem, ser pisado pelo homem. E Jesus faz uma analogia com uma realidade que ele tinha à sua frente, que era a realidade do Mar Morto. Para Jesus dar essa palavra, ele faz uma analogia com o sal do Mar Morto, porque o Mar Morto era o seguinte: o Mar Morto ele tinha uma grande concentração de sal. E em muitas situações esse sal se tornava muito alcalino, e devido a uma mistura homogênica com outras
outros minerais do Mar Morto, esse sal se tornava muito arenoso e ele se empedrava, virava uma pedra. E não servia mais, perdia a sua essência de sal, perdia as suas características como sal. Então ele não servia mais para dar o gosto aos alimentos, nem para preservar os alimentos. E aí ele era usado na pavimentação, era usado como uma forma de pavimentar as ruas. E pavimentando as ruas, logicamente as pessoas pisoteavam sobre o sal. Até hoje, em lugares que nevam, né, usa-se o sal para conter ali a neve, para que possa se transitar pelas estradas. Então utiliza-se o sal. Então Jesus está fazendo uma analogia com esse tipo de sal que é pisoteado pelos homens. E isso me faz pensar. Eu lembro quando eu não era cristão, né? Não, na verdade, crer em Cristo era muito diferente de ser cristão. Eu lembro que quando eu somente cria em Cristo, não era cristão, e eu não era evangélico, não era protestante, não era crente, e eu chacoteava os crentes, sabe? Eu via os crentes e eu era uma das pessoas que olhava para o crente e julgava o crente como os menos intelectuais, ou seja, os mais humildes, né, de conhecimento, enfim, os mais alienados e tal. E não se tinha crente tão relevante assim no mundo, nas mídias, não se tinha rádio crente, não se tinha televisão crente, não se tinha crente em bancada política, enfim, era bem menos, né, a relevância do crente na sociedade. E, e uma das coisas que eu lembro que as pessoas queriam, ou basicamente a liderança cristã da época queria, era ser a luz, era alcançar os holofotes, era ter o poder, né, estar junto ao poder para poder fazer a diferença, talvez, enfim. E hoje não, hoje já aqui nos nossos dias, né, a bancada crente lá no Senado, da Câmara dos Deputados, a televisão, nós estamos muito fortes na televisão, na rádio. Então nós realmente parece que nos tornamos a luz, uma luz vista, uma luz que não pode ficar escondida, ela tem que ficar em cima do monte para iluminar a cidade. Mas me parece que nós perdemos o sabor, nós deixamos de ser sal, porque me parece que nós nos calamos diante do mundo e de como o mundo é regido, de como o mundo é governado, e pior, parece que nós estamos fazendo parte do sistema, certo? Da mesma forma como era no tempo de Jesus, quando Roma chegava, Roma era considerada a luz, né? A cidade luz da época. Hoje, se nós perguntasse qual é a cidade luz, cidade luz talvez seria Paris, né? Considerada como a cidade luz. Está muito distante de ser uma cidade cristã, muito pelo contrário, é uma cidade que cada vez mais se torna cética ao cristianismo, né? A religião cristã, enfim. Até parece que a religião muçulmana é muito mais perceptível agora na França, em Paris, do que o próprio cristianismo. Mas, enfim, na época de Jesus, Roma era considerada a cidade-luz. E uma das formas que a igreja poderia perder o sabor era se comparar a Roma, era querer ser igual a Roma, era fazer parte de Roma, entende? Talvez isso seria perder o sabor no tempo de Jesus. A igreja, logo após a ascensão de Jesus aos céus, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, ao invés de morrer pregando o evangelho, agora eles querem ganhar pregando o evangelho, agora eles querem fazer parte do sistema, enfim, o sistema onde se ganha dinheiro, onde se exerce o poder sobre as pessoas pregando o evangelho. Então, acho que quando nós nos tornamos insípidos ou perdemos o gosto e não somos mais antissépticos, é quando nós
nos assemelhamos ao sistema do mundo, nos assemelhamos ao Roma, ou nós queremos ser igual ao Roma. E me parece que a igreja brasileira, ela está cada vez mais parecida com Roma, sabe? Cada vez mais parecida com o sistema. Precisamos voltar à essência do amor, dar mais valor às pessoas, dar mais valor ao ser humano, dar mais valor à integridade do humano, à identidade do humano, levando condições às pessoas. É lógico que eu não estou generalizando, porque tem, como eu disse, tem muito cristão sério no Brasil, muita gente está fazendo trabalhos sociais sérios mesmo, fundando organizações onde pretendem fazer a diferença na vida das pessoas, construindo saneamento básico, construindo estruturas essenciais para a vida das pessoas, para a vida daquela multidão, para a vida da multidão menos favorecida. E é assim que nós devemos nos colocar, fazendo a diferença na vida das pessoas, seja a diferença física, alimentando as pessoas em suas estruturas, né? Como as coisas essenciais, comer, se vestir, ter moradia, acesso à educação, bem como os elementos essenciais emocionais, como cuidar das pessoas que são ofendidas, maltratadas, abusadas, extorquidas. Tem muito trabalho sério, né, com pessoas de moradores de rua, prostitutas, pessoas que são espancadas, sofrem agressão familiar, enfim. Logicamente, a esfera espiritual, né? Atender às necessidades espirituais dessas pessoas, levar o pão da vida que é Jesus Cristo, né? A essas pessoas, não só o alimento de comer, mas o alimento que promove vida, que é Jesus Cristo. Então, e a palavra de Deus. Então é assim que nós devemos ser sal. E a pergunta que nos fica, a pergunta que nos é feita é o quanto nós estamos sendo sal da terra. Não basta ser apenas luz do mundo, temos que ser sal da terra. E luz ilumina uma cidade, né? Mas o sal é aquela luz que não quer ser vista, só quer iluminar. Não quer os holofotes para si, quer os holofotes para Jesus, mostrar Jesus para a sociedade. Os holofotes de quem quer ser luz não é para si, é para Cristo, é para o Evangelho da Graça, é para Deus. O sal, ele se dissolve nisso tudo. O sal, ele não aparece, mas ele faz a diferença. Ele se torna perceptível. Então, o quanto você está sendo perceptível na vida das pessoas, o quanto as suas atitudes. Essa é uma pergunta muito interessante para você e para mim responder. O quanto as nossas atitudes nos condenam como cristãos. Imagine se você está diante de um julgamento. Você está para ser condenado, você está diante de um júri e a condenação é o seu cristianismo. Se você for cristão, detectado cristão, você é condenado. Esse é o julgamento que está diante de você agora. Se você é cristão, é discípulo de Cristo, você será condenado. E o que eles vão avaliar são as suas atitudes. Então, se as suas atitudes demonstram que você é cristão, então você será condenado. E o quanto as suas atitudes demonstram o seu cristianismo. O quanto as suas atitudes demonstram que você é discípulo de Jesus. E aí, diante desse júri, você seria condenado ou seria absolvido? Certo? Só será absolvido aquele a qual não é detectado como sal. Aquele que não é detectado como a luz do mundo nem o sal da terra. Então, se as suas atitudes não detectam, não demonstram que você é cristão, enfim, existe alguma coisa que precisa ser revista na sua vida, precisa ser trabalhada, precisa haver uma introspecção, você precisa analisar melhor como você está conduzindo a sua vida. Porque muitas pessoas podem estar se assemelhando mais a Roma do que a Igreja de Jesus Cristo. Então esse estudo vem para mim e vem para você nos fazendo essa pergunta.
Nós somos o sal da terra, você é o sal da terra, eu sou o sal da terra, e nós temos a nossa resposta, obviamente, e a partir disso nós podemos ter uma oportunidade de voltar a salgar a vida das pessoas, voltar a preservar o ser humano, amando, entregando-se numa relação íntima de como se fosse uma relação com um filho, como se fosse uma relação com uma mãe, uma relação de a entrega, uma relação onde não se ah, não se contém o amor, uma relação onde a doação, entende? Então é isso que eu queria passar aqui nesse estudo. Espero que você tenha gostado, espero que tenha valido a pena você investir esse recurso tão precioso que é o seu tempo me ouvindo. Se você fez isso, já fico imensamente grato. Se você já investiu o seu tempo aqui ouvindo essa palavra, já sou plenamente grato, porque a palavra de Deus está chegando até você e espero que tenha tocado tanto você como me tocou, da forma que me tocou essa palavra. Certo? Que nós não nos tornamos insípidos, não sejamos pisoteados, porque infelizmente a política evangélica no Brasil tem crescido, mas está cada vez mais sendo pisoteada pelo sistema. Está perdendo o sabor, está se tornando insípido. Então, deixo aqui um grande abraço, um beijo no seu coração. E agora sim, se você me ouviu a primeira vez e fez sentido para você e você gostou, compartilhe aí nas suas redes sociais, dê um curtir pra gente, porque essa é a forma que você nos patrocina. Como você pode nos patrocinar? Como você pode patrocinar o Sal a levar cada vez mais a mensagem de Deus? Dessa forma, curtindo e compartilhando aí nas suas redes sociais, para nós podermos alcançar cada vez mais o número de pessoas. Então, minha oração para você é que você venha a se tornar de fato o sal da terra, que essa palavra de Deus para a sua vida venha tocar de tal forma onde você venha preservar as relações humanas em detrimento de qualquer outra coisa, qualquer outra realidade. Que nós venhamos a amar cada vez mais o ser humano numa relação de entrega, numa relação de confiança, numa relação onde o outro se torna tão importante como se fosse a minha própria mãe e como se fosse o meu próprio filho. Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família e até o nosso próximo estudo bíblico do Sal.